Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todo o pessoal do Facebook. Boa noite a todo o pessoal do Instagram. Estamos aqui para a última live de 2023. Olha que importância esse momento, o como é bonito a gente ter escolhido chegar aqui nesse momento, né? Então, nós estamos na nossa última live de alguns temas durante o ano todo, temas que envolvem constelações, envolveram reiki, envolveram barras de axis, coach, PNL. Então, foi um ano maravilhoso para todos nós, né? Aqui nós já temos a Alcina, lá de Portugal, nossa querida Alcina, gratidão imensa. Uma grande parceira, uma grande amiga, né? Mesmo virtual. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre tudo isso, a grandiosidade que nós temos desse contato, dessa união, e principalmente na terça-feira falaremos muito, eu e a mestra Sandra, referente a 2024, que a soma desses números dá 8, que é o número do infinito, é um dos símbolos do reiki, tanto o Seikin como o Omkaruna. Então, já na live de terça-feira, em 2024, nós estaremos aí firmes e fortes com a graça de Deus. Foi um ano lindo na sua companhia de todas as semanas. Gratidão, Alcina, gratidão. Muita gratidão mesmo. Tá? E o nosso tema de hoje não poderia ser outro a não finalizando e encerrando ciclos. E o foco em 2024, né? Então, muitas pessoas não sabem finalizar ciclos. Eu tenho trabalhado com inúmeras pessoas. Todo esse período de desenvolvimento, de colocação dentro das redes sociais e a minha disponibilidade de me colocar a serviço da vida de outras pessoas, o que tem chego a mim é exatamente: não sei fechar ciclos, não sei encerrar ciclos, né? E ao final eu vou trazer, inclusive, alguns ensinamentos do Tony Robbins, que ele traz com muita propriedade para todos nós, os ensinamentos de como você pode realmente se impulsionar e fazer diferente, tá? E o tema hoje é Fechando Ciclos. O foco em 2024. Então, a primeira coisa que eu devo dizer a vocês, que é um grande erro, tá? Você querer anular totalmente, né, o presente, lembrando que o passado não tem mais futuro. Ou seja, eu não quero viver o presente e vivo somente no passado. Então, quando você vive no passado, quem que vive aí? A criança. Alguém que reivindica, alguém que cobra, alguém que exige, alguém que, como criança, na postura da criança, bate o pé,
porque aquela época, aquele tempo, aquele momento, recordar é importante, mas muito mais é viver o aqui e agora. As constelações trazem para todos nós o presente, mas para você poder resignificar esse passado em que você está atuando na criança. Está, inclusive, mimetizando histórias que muitas vezes 99% não são suas, né? E, na realidade, qual é o primeiro e mais importante ciclo da nossa vida, né? O nosso nascimento é o primeiro ciclo de vida. Através do nascimento, nós chegamos à luz, chegamos ao mundo dos terráqueos, chegamos na fisicalidade, chegamos no aqui e agora, né? Então, quando nós saímos do útero da mamãe e conseguimos visualizar a luz, é o nosso primeiro momento de começar a fechar ciclos. Tá? Iniciamos um ciclo e logo fechamos. Iniciamos um ciclo e logo fechamos. Ou seja, o primeiro ciclo qual que é? A partir do nascimento, vem com muita propriedade, hoje principalmente, as crianças que vão para as creches, tá? Porque a mamãe necessita trabalhar. Então, vocês percebem que ela começa um novo ciclo. Aí ela faz uma amizade, um ciclo de amizade maravilhoso, que são um grupo de crianças, e para ela, fechar esse ciclo do dia todo com a mamãe é doloroso. É doloroso em alguns momentos. Mas aí ela começa a vivenciar um outro aspecto da vida. Tem um outro ponto importantíssimo aí. É quando ela vai para o primeiro ano da escola. Este ponto também é importante, porque muitas vezes a briga interna. Por que eu tenho que deixar os meus amiguinhos? Eu já fiz um círculo de amizade. Eu já fiz um grupo de amizades. E aí é um novo desafio. Fecha-se aquele ciclo, inicia-se outro. Terminou a parte primária, ele vai para novos ciclos, novos desafios, novos conhecimentos. E isso aí acontece ao longo da vida. Em alguns momentos, você vai para a faculdade e é uma necessidade premente de você fechar esse ciclo, né? Ou seja, é nova visão, é novos objetivos. Um outro ciclo importantíssimo é o casamento. É interessante, né, que na maioria dos casamentos a gente observa que todo mundo chora. Né? Nós estamos com a mestra Sandra, que vai entrar a qualquer momento aqui, tá, gente? É uma alegria, uma satisfação, né? É um prazer. Ela vai entrar um pouquinho mais à frente, mas ela vai entrar sim, tá bom? Aí vem um outro ciclo, é o ciclo do casamento. Por que todo mundo chora na cerimônia do casamento? É engraçado, né? É um momento de alegria, de felicidade, deveria ser, né? Mas por
Por quê? Porque é um momento onde há um fechamento de ciclo e o início de outro, onde ambos os noivos saiam do sistema familiar de base deles e constituem um novo sistema familiar, né? E aí você percebe a grandiosidade de todo esse campo de energia, de todo esse movimento, de toda o que agrega para nós e saber realmente fechar esse ciclo. Porque se você não souber fechar este ciclo, qualquer senão dentro desse casamento, o que você vai fazer? Voltar para a casa da mamãe na postura infantil, de reclamação, até de reivindicações, compartilhando coisas que são próprias do casal e que não há necessidade de sair de quatro paredes. E aí chega a um ponto de as interferências externas fazer parte desta união. E aí o que eu tenho de muita reclamação é exatamente essa. Mas eu não aguento as interferências da minha mãe no meu casamento. Eu não aguento as interferências da minha sogra no meu casamento. Mas quem permitiu isso e não soube fechar o ciclo? Se não foi você. Simplesmente não tem nada a ver com a outra pessoa, com a mamãe ou com a sogra, tem a ver com você, que não soube se posicionar, não soube realmente fechar esse ciclo. Tá? Um outro ponto importante para todos nós, para analisar, é a questão de fechar ciclos a nível de trabalhos. Então, eu tenho inúmeras propostas de uma nova escolha de trabalho, de um salário melhor, uma posição melhor, mas eu fico ali, passando todos os desafios possíveis e imagináveis, por não saber fechar ciclos, por não confiar, e vocês vão entender perfeitamente bem, quando eu trouxer os 4 pilares que o Tony Robbins nos disse, esse início de live, tá? Porque na empresa nós temos que ter garra, nós temos que ter determinação. Eu tive um caso aqui de uma menina que estava para assumir a gerência de um banco e por não acreditar nela e por medo e por não querer encerrar ciclos, ela estava patinando e por várias vezes ela deixou de prestar o concurso interno, passou o prazo de medo de não conseguir fechar um ciclo. Então, vocês percebem que a importância de nós fecharmos o ciclo é muito grande. Tá? Um outro ponto a ser dito por todos nós é o encerrar e o fechar ciclos quando você tem um relacionamento abusivo. Quantos casamentos a gente percebe que permanecem e simplesmente por quê? Tem um ditado que eu vou utilizar e que minha mãe dizia muito. A vassoura, deixa eu ver se eu lembro direitinho. É mais ou menos isso. A vassoura que varre bem no começo tem que varrer até o final. Então, essa era a crença que nossas mães, avós, bisavós tinham anteriormente, tá?
Ou seja, eu tenho que permanecer nesse casamento, mesmo que ele seja abusivo, mesmo que ele seja tóxico, eu tenho que permanecer nele. Mulher divorciada. Então, não fechava-se o ciclo, simplesmente por medo. E tem exercícios sistêmicos maravilhosos que nos levam a entender e compreender, colocando esse parceiro na frente e dizendo com muita gratidão, né? Nós tivemos anos maravilhosos. Eu vejo você, ouço e reconheço você. Eu reconheço as suas dores, né? E graças à sua coragem, hoje eu posso dizer para você, eu sigo. Eu posso seguir. Então, nós temos, assim, inúmeros exemplos. Se você voltar para as constelações, que nos trazem todas essas informações. Eu só vou ler aqui alguns comentários da Alcina, que sempre a Alcina é uma contribuição. Tá? Eu estou a fechar ciclos da carência de não ser vista. Opa, isso é ótimo. Hoje eu escolho ficar só no... Me sinto muito bem. Sabe, Alcina, o que está acontecendo com você? É algo maravilhoso. É o auto-amor. É o auto-respeito por você. É a solitude, não a solidão. Isso se chama solitude, não solidão. Porque saber viver conosco mesmo, trabalhar com a gente mesmo, ficar só com você, a importância é extraordinária. Então, de tanto você se trabalhar, de tanto você se autoconhecer, porque o autoconhecimento traz exatamente essa colocação sua. Nós somos seres para viver em sociedade. Sim. Somos seres para viver em sociedade. Mas não é por esse motivo que nós vamos abrir mão do nosso período de estar conosco mesmo, de uma meditação, de um momento de reflexões, ou de um momento realmente de você olhar para o céu, contemplar a beleza do amanhecer, do entardecer, e até visualizar portais de luz a partir das 22 horas. Então, quantas pessoas estão realmente dispostas a viver tudo isso conosco? Percebe que isto é crescimento e evolução, tá? A Sandrinha está aqui. O autoconhecimento é uma viagem incrível. Sim, mestra. Eu vou aproveitar para te trazer para a tela, pode ser? Só me dá um joinha aí. Tá? Vai. Pronto. Gente, olha que felicidade. Na nossa última live, a mestra aqui também. Né? É só a que gente gostoso, que gostoso. Ouvir um pouco mais. No Instagram está perfeito. Tá? Tá melhorou o som? Tá excelente. Melhorou o som? Tá perfeitíssimo. É. Tá? Você estava colocando agora, boa noite todo no mundo. Instagram. Entrando. Boa noite, tá pessoal. Não estou te ouvindo ainda. Eu não sei se é meu fone Oi? de ouvido. Você está ouvindo a Sandra? Acho que é o meu fone que... O meu fone não está conectado.
Deixa eu só fazer uma troca de fone aqui. Aqui nesse daqui tá. O da Ana, não. Oi? Tá bom? Aqui tá perfeito. Aqui tá me escutando? Perfeito. Tô perfeito. Me lembrou uma história ali que eu estava escutando agora, da história de uma conta, como se fosse uma miçanga. A vida de uma miçanga de um colar. Quando ela se dá por conta que dentro dela passa um fiozinho de algodão ou um fiozinho de nylon, que ela achava que ela era única. Quando ela percebeu que dentro dela passava um fiozinho, ela falou, uau, eu tenho uma essência. E mais ainda ficou legal quando essa conta, essa miçanga, percebeu que essa essência ligava todas as outras, formando um colar. Né? Eu achei isso incrível, me lembrou agora você falando, bem lembrei dessa história da miçanga. É gostoso isso, né? Então, um outro porém aí é importante nós analisarmos, né, mestre? Que encerrar um ciclo não significa você romper com algo. Não, você não rompe, tá? Porque você vivenciou. Principalmente, nós temos que olhar fechar ciclos no caso da morte, né? Você não rompe com nada, você encerra um ciclo. A pessoa que parte, ela deixa um grande legado. Todos nós deixamos legados. Então, é importante nós analisarmos que não há uma necessidade de romper os ciclos, mas sim precisamos sempre saber fechar ele, né? Eu costumo dizer, inclusive, que no caso da morte, todas as pessoas te suportam durante um período de choro e de luto de 3 a 7 dias. A partir daí, ninguém mais começa a te suportar. Por quê? Porque a vida continua. As pessoas deixam um legado e nós temos que seguir. E é nesse seguir, olha a importância de fechar esse ciclo. É nesse momento que você diz para quem partiu: eu vou fazer melhor ainda do que eu estou fazendo neste momento, em honra a quem? A você. Tá? Quando foi... Fantástica essa colocação. Sim. Quando foi o falecimento do Valdir, só vou contar um fato para vocês. Onde é o espaço aqui hoje, era a minha cozinha. E quando cheguei do velório, estava todo mundo, os funcionários aqui encostados. Na época era o Samuel, o Armando e a Yolanda, e todos com cara de choro. Eu olhei para eles e disse: o Valdir nunca foi triste. A vida continua. Vamos cada um para o seu lugar, fazendo seu serviço e tudo bem. Eu vou dizer para vocês que eu vivi o luto. Teve momentos de lá embaixo, eu tenho 3 mangueiras grandes, um pomar. Lá chorar à vontade, viver o luto, descia, lavava o rosto, tomava um bom banho, me maquiava, pegava a minha agenda, a pasta do fórum com todas as fichas e ia embora para o escritório trabalhar. Tá? E um dia eu encontrei no fórum, ele fazia cálculos trabalhistas, era um grande amigo, inclusive professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras como nós, hoje Unísio. Ele olhou para a minha cara e disse bem assim: Meire, você está com uma cara de triste. Você já imaginou se o Valdir gostaria de te ver com esta cara? Eu fiz assim: hã?
a partir daquele dia. Além de fazer tudo o que eu fazia, eu coloquei o sorriso no rosto e fui me autoconhecer. Aí começou uma jornada maravilhosa de autoconhecimento. Então, vocês percebem que não é o romper, gente, é saber fechar os ciclos e saber, no caso da morte, que nós estamos tendo inúmeras, né, nesse momento, saber honrar essas pessoas e dizer a elas: por amor a vocês, eu vou fazer muito mais. Eu vou produzir muito mais. A alegria vai fazer parte 24 horas da minha vida. E é assim que eu vivo. Né? Não, e é incrível, porque não é o que fizeram para a gente, mas é o que eu faço com aquilo Sim. que eu tenho, ou com aquilo que fizeram para mim. Né? E completando Sim. isso, essa colocação, a minha mãe escolhe falecer na virada do ano, né? Que é daqui 2 dias, mais ou menos. E nas outras datas, Meire, era muito triste, muito pesado, porque... Só que aí é o que você falou. Qual o legado que minha mãe deixou? Né? Gostar de cozinhar, Sim. minha mãe nunca gostou. Só que ela gostava de ver a casa do lado de fora, com o número, Sim. porque ela estava com a mala, com o pé na rua. Sim. O que ela mais gostava Sim. era teatro, o que ela gostava mais era Sim. restaurante. Então, e ler, viajar. Então, o que a gente pode usar deste legado quando termina um ciclo e começa outro? O que eu Exatamente. Posso ser para mim, com uma alegria que seja minha, e que eu faça esse movimento em honra a ela. Foi muito gostoso. Está sendo Sim. bem mais leve esse ano, bem mais interessante. E com a cara, parece que estão todos aqui juntos, uma alegria infinita. É óbvio que a gente sente com as outras questões, mas aí não há mais Sim. o peso do sofrimento. Não. Né? Não tem que ter peso, né? Nós temos que ter a resiliência. Então, é muito importante porque aqui, eu até anotei isso para vocês, inicialmente você tem que saber diferenciar entre fechar ciclos e sofrer a perda. Aquilo que eu falei a vocês no início, né? Anteriormente. Ou seja, eu escolho o quê? Fechar esse ciclo ou ficar eternamente sofrendo? Você escolhe fechar esse ciclo ou ficar... eu não vou poder falar a palavra que eu utilizo, né? Mas, entre aspas, perturbando quem realmente foi. Né? Por quê? Porque nós não sabemos fechar ciclos. Né? Ou, na realidade, passamos a culpar todo mundo. E a primeira pessoa que nós vamos culpar é Deus. Olha que absurdo, né? Por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu na nossa família? Por que neste momento foi levar fulano? Não é? Então, quando a avó Luísa ficou doente, uma semana antes eu fui visitar. E eu avisei todo mundo. Eu estou indo para Curitiba, numa imersão com Hilário Trigo novamente, e não vou voltar. Se ela falecer, vocês podem me ligar que eu não vou voltar. Eu vou ficar com a imagem realmente dela, e vocês podem não acreditar, mas todos os dias tem algo que a gente recorde e fala nela. Todos os dias, aqueles ensinamentos fazem parte, está agregado na minha célula. Não tenho como negar isso. Né? Tem momentos que eu estou cozinhando e o pessoal diz assim, nossa,
aconteceu isso segunda-feira, quando os meninos da Dona Meire e seu José vieram almoçar comigo no Natal. Aí o Cauê falou assim, nossa, o tempero da chefe Meire, porque é assim por causa do grupo escoteiro, que é maravilhoso. Eu falei, sim, mas isso foi adquirido da Dona Guilmar Amaral Martins. Então, são coisas que você traz, essa garra, essa vontade, essa determinação, essa questão até de uma veia política, você traz da onde? Do seu Oswaldo Benedito Martins. Então, você traz todas essas informações. Então, saiba fechar ciclos. Tá? E aí a gente vai para 2023, antes de nós entrarmos em 2024. O que trouxe 2023 para você de aprendizado? O quanto você realmente cresceu nesse 2023? Quando chegou no final de 2022, provavelmente, né, mestre? Você fez uma lista do que queria. Você colocou lá uma enorme... Não, 2023 eu vou fazer isso, eu vou viajar, eu vou construir, eu vou fazer novos cursos, eu vou fazer. Você fez o TBC? Você realizou? Ou você está chorando nesse final de 2023, reclamando, pegando um chicotinho e se batendo, né? É o que mais fazem, dizendo assim, nossa, eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu não consegui. Perceba. Ou aquilo que você planejou para no finalzinho de 2022 para 2023, você fez milhões de vezes mais. Ou você chegou ao momento de você dizer para você mesmo, nossa, se eu tivesse realmente concluído aquilo que eu imaginei, acontecido aquilo que eu imaginei, eu não teria progredido tanto. Por quê? Porque você estava no controle só. Você estava com a mente desse tamanhinho. Você não ampliou. Uma das coisas que nós aprendemos muito bem em coach é que no estreito nós criamos. É aqui. No final de 2022 você fez isso. Não, contou histórias. Aí você chegou em 2023, você foi para o amplo. Aí você percebeu que tem infinitas possibilidades. Aí você começou a se autoconhecer. Aí você olhou para você mesmo e disse assim, nossa, mas eu posso fazer tal viagem, eu posso fazer tal curso, eu posso, como disse a Alcina aqui, eu posso ficar alguns momentos sozinha comigo. Eu escolho fazer eu escolho nesses momentos fazer meditação. Eu ouvi hoje de uma pessoa que veio exclusivamente para trazer uma lembrança para mim, e ela disse claramente, Meire, eu nunca acreditei que eu ia fazer uma conexão tão bonita com a egrégora de São Germain. E eu sou evangélica, eu tenho toda uma linhagem evangélica, e eu não sei por que eu estou me voltando para uma área holística. Ou seja, você permitiu se ampliar, você permitiu se conhecer, Sai você do permitiu controle, o povo. Sai da piscininha. Sim, você está, além de sair da piscininha, o que você está fazendo? Você está fechando alguns ciclos, olhando com amor, né? É uma das informações, deixa eu ver se eu consigo com a minha mão. O Hilário sempre disse para nós, olhe o que está aqui. Ao olhar, você diz assim, eu posso fazer diferente.
olha só a minha mão. Quantas veias, o que circula por aqui? O que eu posso realmente contribuir a partir daqui? Quais são os ciclos que eu tenho que encerrar aqui para fazer um novo? E aí você cria um novo. Olha, interessante, né? Interessante, profundo e prático. Que sim. Muitas vezes a gente deixa isso muito distante da nossa realidade. Uhum. E você traz uma autenticidade, uma prática que é para fazer com clareza, né? Isso é muito legal. Você vê esse movimento que a gente faz, e eu estava olhando realmente o quanto as listas, o quanto aqueles cadernos, respeito a escolha de cada um, sem problema. Mas esse ano não tem lista, não tem ponto de vista fixo, baixei todas as minhas barreiras, não quero saber, meu rumo é um biquíni branco, entendeu? Não quero saber se está o peso a mais, se está o peso a menos. Sou eu, minhas gordurinhas, minhas coisas, que estamos virando o calendário, né? E já estamos no lucro, porque nós estamos virando o calendário. Quanta gente que não vai poder ter a oportunidade de fazer isso, e quantas pessoas que ainda estão fazendo com mala, com esse peso todo que você falou, e não vai ver a leveza. Teve uma moça que falou esses dias na internet que a frequência do dia 31 para o calendário nosso, ele é tão forte que aquilo que você contemplar, aquilo que você inspirar realmente, você cria para você, mas a gente quer criar para o filho, né? A gente quer criar o outro, a gente quer criar, quer desenhar para o outro, mas esquece de fazer, como você fala, né? Joelhinho com joelhinho, exercício. Essa sua colocação vem bem a calhar na colocação da Alcina aqui, Sandra. O meu maior aprendizado esse ano foi me saber pôr sempre eu em primeiro lugar e não esperar que o outro me traga felicidade. Eu agora sei o que me faz feliz. Então, a sua colocação vem bem a calhar na colocação da Alcina. E uma das coisas que é importante você fechar os ciclos é quando você não coloca expectativa. Gente, toda expectativa traz frustração. Vou repetir isso enquanto eu estiver aqui no plano Terra, até que todo mundo aprenda uma hora. Toda expectativa te traz frustração. Por que toda expectativa me traz frustração? Aí eu ouvi de uma pessoa, nossa, Meire, mas é tão difícil você não pôr pelo menos uma pitadinha de expectativa. Não, você não precisa pôr expectativa. Vai fazer uma viagem sem expectativa. Ou seja, o que eu levo para essa viagem? Que tipo de roupa eu levo para essa viagem? Todas. Para todos os climas. Para todos os momentos. Por quê? Porque você não tem controle mais, que a graça de Deus. Estamos perdendo o controle total do clima. Tá? Em milésimo de segundo, ele vira a chave, dá uma ventania, o frio vem. A chuva vem. Milésimo de segundo, ele resolve parar de chover, vem um calor terrível. Então, você tem que estar preparado. Fecha aquele ciclo, abre outro, fecha. A própria mãe natureza está nos dando essas orientações. Fecha um ciclo, abre outro. Fecha um ciclo, abre outro. Então, vocês percebem. A própria mãe natureza está dando essas informações. Bem, vamos lá. Aí você coloca expectativas nos relacionamentos homem e mulher. Você vai frustrar. Porque nunca ele vem de cavalo branco, o príncipe encantado, todo pintado de dourado,
ou prata, ou vermelho, ou sei lá, é a cor que você... branco, a cor que você quer pintar. Então, expectativas. Aí você vai frustrar. Aí você vai para o emprego. Nossa, mas esse vai ser o melhor. Melhor. E você? Onde está aí? Né? Você pode realmente se frustrar. Então, tudo que você cria, expectativa, você frustra. Vai exatamente com a cara e a coragem e sem expectativa. Tá bom? Essa é um fator importantíssimo para todos nós. Né? E fechar ciclos, vocês percebem que tem muito a ver com constelação familiar sistêmica. Por que as constelações são importantes, mestre? Porque exatamente elas trazem o mimimi do passado, tudo que nós estamos nos conectando lá ao passado, tudo que nós estamos querendo chorar com esse passado, tudo que nós estamos com raiva desse passado, para resignificar e fazer diferente, né? Ela olha para quê? Para o futuro. Aí você depende dos 4 princípios que eu vou passar para vocês daqui a pouco. E o quanto quando você olha fala... para o reiki é a mesma coisa. Quando você, eu sempre... Quando escuto, é a mesma coisa. Quando eu escuto você falar da constelação, e eu uso uma parte dos ensinamentos do Bert Hellinger do tarô sistêmico, mas me lembra o alinhavar. A constelação sempre me lembra a tecelã, me lembra a costura que foi feita antes, né? E hoje eu lendo sobre as costureiras de Auschwitz, que elas costuravam, quer dizer, o foco era em alguma coisa diferente, com a contribuição do espaço, mas o quanto elas foram criando para o que nós temos hoje. Então, quando você fala de constelação, e quando eu vejo você falar Rupert Sheldrake, a alma expande, Moreno, Virginia Satir, expande. Eu falo que são coisas que você coloca, e são sementes que você passa para frente. E esses ciclos que a gente recebe bebendo assim, dessas fontes, que muitas vezes a gente não tem o acesso ou o tempo, e você distribui isso com tanta amorosidade. E aí a gente, é o que eu falo, passou uma informação para você, você pega e vai. Passou a outra, você pega e vai. Hoje na internet tem tudo, quem quiser olhar. Sim. E é isso que você falou. A sacolinha pesou, não funciona mais. Gratidão, faço diferente, vamos embora. Sim. E como podemos encerrar ciclos de maneira consciente e voluntária? Em primeiro lugar, assumir aquilo que a Alcina fez. Muito bem. A Alcina se disponibilizou um dia, numa live, a fazer um exercício de constelação. Essa menina, eu já falei que eu vou para Portugal para dar um abraço nela ainda. Isso é claro, isso já joguei para o universo, já coloquei numa tela mental e, com certeza, apesar de conhecer Portugal um pouquinho, mas assumir a nossa vida nas nossas mãos. Ou seja, não deixar nada na mão dos outros. Tá? Aí eu não fiz porque a Ana não fez do jeito que eu queria, porque Dona Meire não sei o quê, porque o Armando... Ou eu não fiz porque as máquinas, agora no final do ano, as 2 máquinas nossas de cortar grama quebraram. Eu estou dando alegria, felicidade. Eu falei, verdade. Falei, vai ficar sem o matinho. Quando elas vierem, elas vão cortar toda a grama necessária. Olha os benefícios que tudo isso traz. Então, ou você olha o copo cheio, ou você olha o copo vazio. Né? Ou você vive com alegria e espontaneidade, assumindo a sua vida na sua própria mão. Tá? Se você... Olha, um outro porém que é muito importante analisar.
definir um objetivo de vida com resultados desejados para o futuro. Isso daí é de coach, gente. Está lá a cartolina esperando até um cliente fazer um mapa mental, a tela mental e trazer para você, né? Nós fizemos muito naqueles exercícios de 21 dias com o mestre Mário Diniz, né? Colocando tudo dentro do planeta e trazendo para nós. Aquilo nada mais é do que um mapa mental. Então, eu amo ensinar as pessoas a fazerem telas mentais. Porque é como eu disse, eu não consegui chegar frente a frente com o Tony Robbins, mas que eu fiquei 3 dias com ele, por causa da pandemia, eu fiquei. Entende? Então, todo esse conhecimento, e volto agora em fevereiro com o doutor na Metáfora com o Steve Gilligan. Então, quer dizer, você tem todo um objetivo de vida. Eu disse que eu voltaria. Não apareceu? Quando todo mundo achou que o homem não voltava mais para o Brasil. São as escolhas, né? E aí, né, a gente pode trazer para todo mundo, mestre, os 4 pilares do nosso querido coach mundial, né? O nosso querido Tony Robbins. Então, os ciclos do sucesso para 2024. Uau! Olha só. Quais são os ciclos? Mas antes eu vou ler aqui. Fui ao jantar de Natal sem nenhuma expectativa e me surpreendi. Com certeza, Alcina. É verdade que quando nada esperamos, nós nos surpreendemos. Exatamente. Eu fui para Gramado e Canela, sem expectativa nenhuma. Foram 9 dias de sorriso, de alegria, que teve hora que me doía toda a mandíbula aqui, entende? Até o estômago de tanto rir. Então, porque eu fui sem expectativa. Eu não sabia quem iria. A única pessoa que eu conhecia ali da excursão era o Tom, que era o guia, e a Neuza, que foi junto comigo. Não conhecia mais ninguém. E acabamos convivendo com pessoas maravilhosas, com pessoas extraordinárias. Aliás, eu revi a Marinês Ruiz, né? A Graça e a irmã dela, mas o restante. Nós tivemos um casal, ela com 80 anos e ele com 84 anos, completou o aniversário lá dentro do ônibus. Dançavam como ninguém. E a fala deles era essa, exatamente, nós vivemos aqui agora. Então, se parava no meio da estrada, se parava no meio da avenida, o ônibus, o Tom colocava a caixinha de som, eles dançavam no parque, eles dançavam onde fosse necessário, na frente do hotel. Então, uma alegria tremenda. Então, gente, é viver. Tá? E agora a gente vai passar... a sua vida, não o roteiro de uma outra pessoa. Não o roteiro que alguém escreveu para você. Não. É a sua vida, aquilo que a Alcina fez, que a gente escolhe todo dia. A sua vida. E por que nós escolhemos? Porque o que a Alcina fez não é fácil de fazer. O que nós fizemos, mestra, tem que ter coragem, tem que ter garra, tem que ter determinação e foco. Porque você fazer assim é fácil. Mas você fazer assim e tirar realmente de lá do fundo, foi o que você disse na última live agora de Rio de Reiki. Né? Não é fácil você ouvir. Nossa, mas você está na criança, você está no mimimi. Não é fácil para nós ouvirmos isso. Não foi fácil, nesses 11 anos, quase 12 já,
naquela época, eu ter ouvido o que eu ouvi do Hilário Trigo. Você entendeu? Então, mas foi essencial, foi importante, foi a construção minha. Quando no meio de quase trabalhando já com ele dizia, no meio de quase 200 alunos, ele disse, a postura de criança da Meire. Você dá um... Né? Então, onde você tem que, com a garra, com a determinação, ir para frente. É bonito. É fácil? Não. E é gostoso. Eu, durante muitos natais, final do ano, eu tinha essa coisa de criança, eu fazia todas as visitas, juntava A com B, a pessoa não via o ano inteiro, fazia aquela mediação toda. Aquilo acalmava, era gostosinho na hora, depois tipo pico, depois fazia... Esse ano eu falei, peraí, você não é Madre Teresa de Calcutá. Você está fazendo isso por você, por ego, para reconhecimento, para crescer. Para pertencer. Para pertencer. Nunca fiquei tão quietinha. Nunca fiquei tanto colocando meus livros em dia, meus vinhos, minhas leituras. Libertador, leve. Sendo eu, não precisei fazer exatamente convenção nenhuma para viver em sociedade. Essa palavra que você falou, do pertencer. Sim. Show. Nós vivemos. Né? Eu falei, tempo de passar só um batom, a gente já entra. Então, vamos lá, gente. Os 4 ciclos de sucesso e os 4 pilares do Tony Robbins. Quais são eles, né? Eu até anotei para trazer para vocês. Crenças. A primeira delas são as crenças. Quais são as crenças que você vai levar? O que você... Não é crença que limita. Hoje está muito. Crença. Eu não faço porque eu tenho crença limitante. Eu não faço isso porque crença. Ah, mas isso meu, aqui é crença limitante. A crença limitante virou uma muleta. Sai disso, gente. Sai desse mimimi. Saiam dessa criança. Quando você começar a imaginar, eu não vou fazer porque... sabe aquela crença minha, aquilo que eu acredito? Porque isso é da religião, isso é da minha família, isso é da minha mãe, isso é do meu pai. Façam diferente. Quando você se colocar nessa postura, pega essa criança que está aí fazendo mimimi, coloca na sua frente, imagina você criança. Imagine você criança. Você bem pequenininho. Conversa com você mesmo e diz a ela, minha querida criança, eu sou você, você é eu. Hoje eu sou adulta. Hoje eu posso acolher você com todo o amor e todo o carinho. Não precisamos dessas crenças que não são nossas, mas sim das outras pessoas. Querida criança, hoje eu trago você plenamente no meu coração. E nós fazemos um 2024 porreta de bom, maravilhoso. Nós transformamos a nossa vida de uma forma espetacular. Traz essa criança na sua frente, coloca ela dentro do seu coração e sai do mimimi. Olha a grandiosidade desse exercício. Se você começar a crenças limitantes, porque não é essa crença que o Tony Robbins traz, não. Eu já passo para vocês, tá? Você pode fazer a diferença. Um dos grandes pilares dele é crença. Olha que interessante. Quando ele diz assim, sim, são as crenças
no que a pessoa acredita, tá? O que você realmente acredita. Essa é importante, você vai perceber já já a importância disso. Crenças. São as crenças na que a pessoa acredita. Peraí, o que você acredita? Você acredita que você é uma fracassada? Você acredita que você não pode? Você acredita que você é feia? Você acredita que você está tendo idade? Você acredita na fala dos outros? Você acredita que um fiozinho de cabelo branco... Ai, pelo amor de Deus, esse fiozinho de cabelo branco... O que você acredita? Quais são as crenças? Ou você acredita no seu potencial? Ou você acredita no que você é um fractal de luz? E que seu fractal maior está em outras dimensões? O que você acredita que você pode fazer que será uma contribuição e não uma ajuda para as outras pessoas? Você acredita no seu valor? Quais são os valores valorosos que você tem aí dentro para 2024? O que você leva dentro desse principal dos pilares do Tony Robbins para um 2024? Qual é a crença que você tem em você? O que você está emanando para o universo? O que você está vibrando para este universo maravilhoso? Você está vibrando na saúde, na prosperidade, no dinheiro, na riqueza, na harmonia, na gratidão. Na gratidão. Não a gratidão pela gratidão. Ai, sou grata. Ai, sou grata. Ai, sou grata. Grato para quê? Grato pela vida, por estar vendo o sol, por estar vendo a chuva. Gratidão por estar aqui presente hoje. Gratidão por Sandra estar aqui, todo mundo compartilhando, curtindo, comentando. E os outros que virão. Gratidão por existirmos. Gratidão pelo encontro maravilhoso do meu pai e da minha mãe, que firmaram o pé na cama e veio eu para o mundo. Olha que maravilha, gente. E aí falava, para o mundo que ela quer descer. Para o mundo. Acreditar que a filha de um alfaiate e de uma dona de casa que bateu o tiara até a véspera do casamento pôde chegar aonde chegou e muito mais. Olha a importância de tudo isso. Porque eu sempre acreditei em mim. É por esse motivo que eu era chamada ovelha negra da família. Mas porque eu sempre acreditei no meu potencial. Eu sempre acreditei no meu valor. E sempre acredito que eu posso fazer muito mais. E você? Tá? Essa semana, por exemplo, você falou agora do exercício da criança, né, da criança interior, e eu fazendo 200 mil coisas, correndo para lá e para cá, para cá. Aí, quase como aquela frase, o que você acredita? Aí veio assim, muito bem assim, eu acreditava que ser rica na vida era poder assistir uma sessão da tarde. Minha filha, parei tudo, vim para casa, e foi assisti uma sessão da tarde. Depois eu estava tão cheia de mim, tão completa, que fui para a vida. Mas foi um parar, foi um presente tão grande. E é engraçado porque a gente não acredita muito no que a gente acredita, né? E foi tão claro, quando eu me enchi daquele espaço, acabou. Voltei a fazer as coisas com tranquilidade. Olha só que Pode falar. A Lília Maria de Almeida Branco está dizendo, crescer dói, mas é necessário. Às vezes me vejo realmente uma criança mimizenta. Eita, dureza! E ela dá risada. Sim, mas faz diferente, sai do mimimi.
porque, inclusive, você é um exemplo para inúmeras pessoas. Você é avó, você é exemplo para os seus netos, para todo mundo. E a Patrícia está aqui agradecendo a gente, né? Então, é muito importante todos esses comentários. E a Alcina diz mais uma vez: também deixei a postura de vítima. Com vocês cresci de uma forma maravilhosa. Eu que agradeço, porque você se abriu. Eu vou dizer para você o mesmo que eu disse para um cliente a semana passada. Um mega senhor, aviador, tem uma pessoa de um potencial. Então, foi uma caixinha de lenço aqui na constelação. Então, eu vou dizer a mesma coisa. Você cresceu. Não foi só por causa de nós aqui. Não são as lives só. Você cresceu muito mais, porque o segundo item do pilar e o terceiro item do pilar de Tony Robbins você fez. O segundo item é potencial, que é a capacidade que a pessoa tem, o quanto ela pode realizar. E o terceiro item, ação, são as ações que a pessoa executa. Ou seja, você nunca se negou a comentar nas lives, Alcina. Você nunca se eximiu de colocar os seus desafios. Você nunca teve vergonha de ser quem você é. E você tem orgulho, isso me dá muita alegria, até uma certa emoção, de saber que nós honramos quem nós fomos. Não há necessidade de ficar neste mimimi aqui atrás, mas sim no aqui e agora, onde eu me preparei hoje exatamente para todos vocês, olhar para todos nós, como dizia o Hilário Trigo, e daqui seguir em frente. Ou seja, o terceiro potencial, o terceiro pilar, o segundo e o terceiro pilar você fez, que é exatamente o seu potencial, que é a capacidade que você tem, o quanto você pode realizar. E você pode realizar, todos nós que estamos aqui, a Lília, todo mundo que está aqui, fazer milhões de vezes mais. Porque você é um ser infinito, de infinitas possibilidades. E quando você acredita em você, você reconhece o seu potencial, você entra em ação, você tem o quarto elemento, que é o resultado de tudo isso. E na live de terça-feira, a gente vai falar muito bem, né, mestra, sobre 2024, que é o número 8, é o número do infinito, de infinitas possibilidades, é a conexão céu e terra, né? E aos extremos. Então, são os resultados. E o que você pretende fazer? Você vai ficar com o bumbum na cadeira ou você vai levar o seu potencial para frente? Ou você vai levar o seu conhecimento? Ou você vai tomar as ações necessárias para que esse 2024 seja realizado? É com essa clareza de movimento, com essa clareza do fazer, com essa clareza do agora, que eu desejo a vocês. Um 2024 com muita verdade no que você for porque depois, a verdade, eu falo que é um dos maiores valores das virtudes que nós temos. Então, impor verdade no nosso dia a dia, verdade na nossa batida do coração. Mãos à obra, porque a vida não podemos perder a encarnação. É uma estação rodoviária com chegadas e saídas. E nós temos um bom corpo para trabalhar. Sim. Então, vocês percebem que desconstruir as crenças que
entende que limita, é muito importante. Oba! E Nós nesse vamos ter até é, uma champanha hoje. e Que nesse delícia! simples ato, muita gente fala, eu não bebo. Pode fazer com suco de laranja, pode fazer com água tônica, com água, com café. Mas esse simples ato de você fazer isso, Sim, seja no tinto, abrir, seja no branco, seja no não copo importa. que a etiqueta requer. Eu só desejo o quê? Muitas escolhas. Escolha para Com cacete. certeza. Escolha, escolha, Oi, escolha. Magali. Beijo a todos vocês. Um grande beijo. Em breve estaremos aí abrindo juntas. Com certeza, com certeza. Gente, eu desejo um 2024 maravilhoso. Eu sou muito grata a todas vocês. Magali, que está aqui, sabe exatamente o quanto nós vivemos dentro das constelações este ano e quanto foi curado. Olha quem está aqui, nosso querido Robson. Ah, que maravilha! Viva! Querido, Né? O quanto foi curado através das constelações. Eu agradeço a Deus. Foi um ano que acho que todos nós tivemos desafios, mas tivemos vitórias fantásticas. E vocês podem acreditar numa coisa: os nossos desafios serviram, por isso que eu não digo problemas, mas sim desafios, porque eles foram de um crescimento, de um olhar totalmente diferente para a vida, de fazer diferente, de olhar o outro com amorosidade e se colocar realmente no lugar do outro. Então, foi um ano maravilhoso para todos nós. Desafiador, sim, mas de um aprendizado maravilhoso. E que possamos, nesse 2024, colocar em ação os 4 pilares do Tony Robbins. Acreditar em pode escrever você. depois? Já passo já de 4 novo. pilares, colocar nos Tá. comentários? Coloco sim. Coloco sim. Crenças, tá? Potencial, ação. A Ana está pedindo aqui que ela está fazendo lá. Ela já está colocando, tá? Só um instantinho. Crenças. São as crenças no que a pessoa acredita. Tá? Ou seja, gente, no que você emana para o universo, tá? O seu potencial. O segundo pilar é o seu potencial. É a sua capacidade, o quanto você pode realizar. É o segundo. O terceiro, ação. Tirar o bumbum da cadeira. São as ações que a pessoa executa. Quais são as ações que você executa para realizar os seus projetos? Ou você fica esperando cair do céu? Né? E o quarto são os resultados. São os resultados das ações executadas e esse ciclo. Eu vou completar, então, para vocês. E este ciclo explica claramente tudo que nós questionamos e nos cobramos por não ter feito. Então, os resultados são frutos das nossas crenças, do nosso potencial e da nossa ação. E aí, um dos grandes ensinamentos dele é exatamente esse. Como você pode querer fazer algo, ter algo diferente, se você quer continuar fazendo a mesma coisa. Exatamente. Tá? Faça diferente para obter resultados diferentes. Tá bom?
Acho que a Ana colocou aqui. Melhorou o som no Instagram? Tá ótimo tudo, tá excelente. Tá? Gratidão, Robson, gratidão. Vamos enviar Que de coisa! amor para a Geni. Com certeza. Terça-feira estaremos juntos já, a primeira live de 2024, tá bom? E não vamos esquecer da dona Geni. Um ano 2024 maravilhoso e cheio de bênçãos e aprendizados. Agradeço a Deus por estar aqui, mesmo que desta forma. Gratidão profunda. Gosto muito de vocês. Nós também de você, Alcine. Um dia ainda vamos nos encontrar pessoalmente, com certeza. Ou você vem para o Brasil ou eu vou para Portugal. Pode ter certeza disso. Nós temos o Robson aqui, que trabalha na... Pronto, CVC. Vamos acertar aí na CVC. Ah, o Robson está por aqui, olha que delícia. Quem sabe a gente alinha. A Ana colocou aqui, gente, crença, potencial, ação e resultados, tá? Então, gratidão, Robson, gratidão. Magali, querida, gratidão imensa. 2024, nós já estaremos aqui em janeiro nas nossas constelações, aí ampliando. E em fevereiro, a nossa constelação, você pode ter certeza, vai ser mais ainda maravilhosa e mais potencializada. Entende? O serzinho aqui escolhe ficar 5 dias com o Dr. Steven Gillig e a Eva Vic-Preste. Nós vamos aprontar aqui maravilhosamente bem. Gente, um beijo no coração de vocês. Vibrem, por favor. Só energia de luz. E atualmente eu tenho feito um exercício muito bonito ao meio-dia. Se você, quando tiver ao meio-dia, o sol a pico, por 3 minutinhos, você permitir que o sol entre dentro do seu chakra coronário e, nesse momento, você imaginar tudo aquilo que você quer, a Ana já conseguiu muita coisa. E o pessoal aqui está conseguindo muito. Com a sua fé, com a sua coragem, com a sua determinação. Vocês podem ter certeza que vocês vão conseguir tudo que vocês desejarem. Tá bom? É só mais uma dica. Eu vivo dando dicas aí, né? Um 2024 fantástico. E aquele coraçãozinho maravilhoso para todos vocês. Beijos, minha gente. Gratidão, gratidão e gratidão. Tá? Salut! Cheers! Viva! Viva! Viva, viva! Viva a vida! Acorda!